Olá, queridos alunos e queridas alunas! Como vão vocês? Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre fatores que influenciam a pressão máxima de vapor. Fica comigo que depois da vinheta eu vou para a aula! Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a professora Valquíria Paiva, sou a sua professora de Química aqui neste canal Química na Cuca. Eu te convido a se inscrever nas minhas redes sociais, no Facebook, Química na Cuca, e no Instagram, Química na Cuca Oficial. Vamos para a nossa aula? Os fatores que influenciam a pressão máxima de vapor. Quais são eles? Vamos lá? Nós temos a influência da temperatura na pressão máxima de vapor. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui um gráfico que contém no eixo Y a pressão máxima de vapor em milímetros de mercúrio e no eixo X as temperaturas. E aqui nós temos uma tabela que contém também a temperatura e a pressão máxima de vapor. Veja que quando nós aumentamos a temperatura, as partículas de um líquido vão se agitar muito mais, elas vão se chocar, elas vão ali ter mais vibrações, mais movimentos aleatórios e, consequentemente, esse líquido vai evaporar mais intensamente, vai produzir então maior pressão de vapor. É por isso que na tabela nós mostramos aqui a pressão máxima de vapor da água em diversas temperaturas. E esses dados nos permitem fazer este gráfico que está aqui do lado, que é o gráfico de variação da pressão máxima de vapor do líquido em função da temperatura. Os gráficos dos demais líquidos são praticamente idênticos, então é interessante nós percebermos. Olha aqui, a 20 graus Celsius, por exemplo, nós teremos uma pressão máxima de vapor da água de 17,5. A 70 graus Celsius, nós teremos 233,7 pressão máxima de vapor. E a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água a nível do mar, né? Nós teremos 760 milímetros de mercúrio. E assim, nós veremos que a 120 graus, a água atinge uma pressão máxima de vapor de 1489 milímetros de mercúrio. Então, nós vemos aí a influência da temperatura na pressão máxima de vapor. Qual é a influência da natureza do líquido na pressão máxima de vapor? Nós temos aqui um gráfico que eu até já falei na aula anterior. Se você ainda não viu, eu posso deixar um card passando aqui em cima, que é a aula de introdução à pressão máxima de vapor, né? Nós temos aqui o éter, a curva vermelha, o álcool, a curva verde, e a água, a curva azul. Então, nós percebemos que o éter tem uma pressão máxima de vapor maior do que o álcool e a água. Então, ele é um líquido mais volátil. Com isso, ele vai evaporar mais intensamente e vai resultar numa pressão máxima de vapor maior, a mesma temperatura. Se nós fizermos aqui uma marcação nessa temperatura, nós veremos que o éter tem maior pressão de vapor do que os demais líquidos. As curvas desses líquidos estão, né, do éter e do álcool, acima da curva da água. O inverso também ocorre. Qual que é o inverso? Líquidos menos voláteis do que a água, aqui não está no gráfico, mas poderia ter aqui, por exemplo, querosene, óleos vegetais, óleos minerais, também teriam menores pressões máximas de vapor. E o que nós entendemos a partir disso? A maior ou a menor pressão de vapor de um líquido, ela depende das forças de coesão que unem as moléculas, que unem as suas partículas. Então, forças intensas como ponte de hidrogênio, quem faz ponte de hidrogênio aqui? A nossa amiga água, né? Elas vão prender fortemente as moléculas umas às outras e, consequentemente, vão tornar o líquido menos volátil, ou seja, com uma menor pressão de vapor, como é a água do nosso exemplo. Forças pouco intensas, como as de Van der Waals, unem fracamente as moléculas.
e também vão tornar o líquido mais volátil. Então, é por isso que o éter vai ter uma volatilidade maior, porque o éter comum é o CH3, CH2O, CH2, CH3. Ele vai possuir uma volatilidade maior, porque ele não interage com a água. A água, H2O, ela é formada, né, de hidrogênio ligado a um elemento altamente eletronegativo, que é o oxigênio. Então, ela vai possuir, a força de coesão que une uma molécula de água a outra molécula de água se chama ponte de hidrogênio. Nós também já falamos isso em outras aulas, vou deixar o card passando aqui a respeito de forças intermoleculares. No caso do éter, que é essa substância aqui de baixo, que é também chamada de etoxietano ou éter etílico, nós teremos as forças de Van der Waals, que vai unir fracamente as moléculas umas às outras e vai tornar o éter um líquido mais volátil. Outra coisa que vai influenciar a pressão máxima de vapor é a quantidade de líquido ou de vapor presentes. Então, olha só. Quando nós temos aqui na situação A, muito líquido e poucos vapores, e na situação B, pouco líquido e muitos vapores. O que nós aprendemos com este exemplo aqui? Nós temos que notar que a pressão máxima de vapor de um líquido a uma dada temperatura não vai depender da quantidade de líquido e de vapor que estiver presente. Vamos imaginar, então, dois recipientes fechados a uma mesma temperatura, contendo o mesmo líquido. A pressão máxima de vapor, ela será exatamente a mesma nesses dois recipientes. Mas por quê, né? Porque nós veremos que a pressão máxima de vapor não vai depender dessa quantidade dos líquidos. Nós verificamos esse fato, por exemplo, num isqueiro a gás. Quando nós acendemos o isqueiro, o nível do líquido dentro do isqueiro vai baixando com o uso. Contudo, nós veremos que enquanto houver líquido do isqueiro ali dentro, mesmo que seja uma quantidade mínima, a pressão dentro do isqueiro vai se manter constante e ele vai continuar acendendo, né? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada que você tenha assistido. Eu aproveito para pedir que você se inscreva no canal. Se eu te ajudei, clique no gostei. Mostre para mim que você está apoiando o meu trabalho. Isso me ajuda muito. Obrigada. Deixa um comentário. Eu vou responder todos com muito carinho. Até a próxima aula. Tchau!